Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e é um imenso prazer aqui a gente estar novamente, né, num webinário falando de coisas legais, né, aplicações legais, tecnologias legais, mercados, para que vocês apliquem aí no dia a dia de vocês, tá? A gente vai ter um tema interessantíssimo, né? Já estou aqui ansioso, estava falando aqui com o Francisco e com o Wellington, né? Eles não quiseram me dar nenhum spoiler aqui, mesmo eu implorando para eles, né? Mas é justo, né? Vamos ter aí acesso ao conteúdo ao mesmo tempo, né? Vamos estar falando aqui sobre filme fino, né? Um case real de aplicação desse tipo de tecnologia de energia solar, né? Ainda a gente vê poucos projetos, né? Um tipo de aplicação bem particular, mas que eu acredito também aí que a gente vai ter né, no futuro, a gente já está tendo, na verdade, no presente, mas no futuro a gente vai ter bastante aplicação desse tipo de sistema. Ele possui alguns atributos bem interessantes aqui que o Wellington e o Francisco irão apresentar aqui ao longo do webinário, né? Mas principalmente com essas questões, né, de integração da energia solar à arquitetura, integração da energia solar às edificações, né? Essa questão do filme fino, ela traz uma flexibilidade aí, uma flexibilidade no sentido figurado, mas também uma flexibilidade no sentido direto da coisa, né? A gente vai ver aqui nas explicações. A gente vai ter, como eu já dei aí, um spoiler no início, né? A participação do Francisco e do Wellington. O Francisco é gerente de engenharia da L8, tá? Distribuidora de equipamentos de energia solar aí que atua no Brasil todo, todos vocês imaginam aí que já conheçam, né? A L8. E também o Wellington, que é engenheiro de aplicações de campo, né, e participou ativamente desse projeto que a gente vai estar tratando aqui, desse case real que a gente está apresentando. Francisco, Wellington, é um prazer enorme para a gente estar recebendo vocês aqui, né, mais uma vez, já são veteranos aí, eu acho que já o Francisco, pelo menos eu lembro de umas 2 ou 3 vezes, o Wellington pelo menos uma vez, né, já são aí frequentadores assíduos e a gente sempre gosta do conteúdo que vocês trazem aqui para nós. Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Bruno. Boa tarde. Pode falar, Wellington. Manda bala. Obrigado, Bruno. Obrigado, Francisco, pela oportunidade, o espaço, né, de mais um dia a gente compartilhar um pouco de conhecimento, algumas experiências que a gente teve aí na utilização de filme fino. Sempre uma honra estar aqui no Canal Solar com vocês, viu? Prazer enorme aí estar aí falar aí para um grupo tão seleto de profissionais. Ótimo. Antes da gente começar a apresentação, só dando alguns recados, né? A gente vai estar, o Wellington e o Francisco vão estar aqui conduzindo a apresentação, trazendo alguns slides, informações, né? Figuras, fotos, e vocês podem ir colocando as dúvidas que vocês têm, né? Aqui na nossa plataforma tem um botãozinho ali embaixo ali chamado Q&A, né? Uma sessão especial para que vocês coloquem as perguntas. Peço que as coloquem ali, né? E não no chat, que fica mais fácil para a gente fazer a gestão aqui. A ideia é que a gente tenha essa apresentação sendo realizada, e à medida que vocês tiverem as perguntas que se encaixarem ali com aquele momento, a gente pode colocar tanto para o Wellington quanto para o Francisco, e no final também a gente reserva um tempo aí especial para colocar todas as perguntas. Wellington, sem mais delongas, né, Francisco, também sem mais delongas aí, vamos para o conteúdo, né, a bola está com vocês aí. Obrigado, Bruno. Bom, de novo, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando, né? E a ideia geral é a gente apresentar, né, como bem o Bruno comentou, né, essa nova experiência que a gente teve nessa aplicação do filme fino em uma estação de ônibus, lá em Belo Horizonte, né, com a empresa da BH Trans, tá? Então, a ideia geral é a gente discutir isso e demonstrar para vocês como é que foi essa aplicação, quais são as diferenças, né, entre o filme fino e o silício cristalino, e também demonstrar ali a mão na massa mesmo, né, como aquilo foi feito de fato, tá? Então, antes só apresentando a própria BH Trans, né, a BH Trans, que ela é uma empresa pública e responsável pelo transporte público de Belo Horizonte, tá?
E dentro da estratégia da BH Trans, né, estava apostar em sustentabilidade, né? Então, uma dessas apostas dessa estratégia dela foi justamente a geração de energia fotovoltaica, tá? E a ideia, né, que surgiu dentro da diretoria da BH Trans, né, entre os gerentes da BH Trans, era utilizar as próprias estações tubo, né? Quem conhece Belo Horizonte ou conhece também o sistema de Curitiba, que é muito parecido, nós temos os tubos, né, as estações, e Belo Horizonte tem um sistema, né, muito parecido com isso. E a BH Trans pensou, por que não utilizar as próprias estações como, né, um local para as instalações dos módulos fotovoltaicos, tá? Ao todo, a gente deixou um mapa aqui para demonstrar para vocês, tá? Que é das linhas de transporte público de Belo Horizonte, né? E em verde aqui nós temos as estações MOVE, né? Que são realmente aquelas estações tubo, né? Que a gente vai demonstrar mais para frente, tá? Ao todo são 36, tá? E a BH Trans abriu uma licitação para que empresas, né, pudessem entrar e demonstrar algum tipo de aplicação com o sistema fotovoltaico. O único problema e talvez, né, limitação desse projeto que a própria BH Trans trouxe, né, para as empresas interessadas é que as estações não poderiam ter uma sobrecarga de peso sobre elas, tá? A própria estrutura, né, se fosse instalado com módulos convencionais, não suportaria todo esse peso, né, sobre essas estruturas, tá? Uma outra limitação também, né, uma problemática ali é a questão arquitetônica, tá? Isso, né, quem trabalha com alguns conceitos de arquitetura sabe que o arquiteto, às vezes, que assina lá, não deixa que faça qualquer tipo de alteração, né? E nesse caso também tinha essa problemática, essa limitação. Além de que não poderia ser fixado ou feito qualquer tipo de furação nessas estações, tá? Seja por questões de infiltração, seja por uma questão estrutural mesmo, tá? Então, essas estruturas convencionais que a gente possui não poderiam ser instalados nesse sistema, tá? E uma outra preocupação também da BH Trans é a questão de vandalismo, tá? Então, no caso de ser instalado os módulos convencionais, seja ele angulado ou não, é possível que isso fique à mostra, tá? Então, permite aí, ou pelo menos, na verdade, mitiga a possibilidade de vandalismo, tá? Até porque na utilização de uma tecnologia de filme fino, que no caso essa foi a solução que a gente utilizou aqui nas estações, né? Ela possibilita que todas as limitações sejam sanadas, né? Então, a questão da sobrecarga, né? O filme fino, ele é um componente, um módulo fotovoltaico muito mais leve que o convencional. Em questão arquitetônica, né? Ele não precisa ser furado, ele é um módulo fotovoltaico que permite que você faça a colagem, tá? Ele tem uma cola especial por trás do módulo que permite que ele seja colado nessa estrutura. E também, por ser fino, ele fica muito escondido, né? Então, essa questão de vandalismo é mitigada através da própria colagem ali e fixação desses módulos, tá? Então, sabendo dessas limitações, né, esse foi o sistema proposto pela L8, tá? Junto com empresas parceiras, tá? A L8, ela não é uma empresa integradora, né? Nós somos distribuidores de tecnologia, então nós tivemos parceiros que nos ajudaram na parte de projeto e instalação, tá? Parceiro, no caso, o nosso cliente, né? E parceiro lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é a Solaris Energia, tá? E além de outros parceiros como a própria BB para o equipamento, né, para o próprio inversor, né, e a L8 entrou com toda a parte de gestão desse projeto, o fornecimento dos módulos de filme fino flexíveis, tá, ao todo são 56 módulos que estão sobre a estação, tá, além de string box CC, né, inversor. Nesse caso aqui foi utilizado uma BB 10 kW e também um transformador 380-220 por causa da faixa de tensão de conexão ali do inversor e da rede elétrica da estação, tá? Além de ser um elemento aí adicional para a isolação galvânica, tá? Então, os inversores foram acondicionados
dentro da estação, né? Até isso foi uma pergunta que foi feita, um questionamento, né? Onde acondicionar eles? Dentro das estações, eles possuíam os armários, né? Onde fica a parte de ventilação, alguns outros equipamentos de segurança, e dentro desses armários aqui foi acondicionado os equipamentos elétricos ali, o inversor, string box, o transformador logo aqui abaixo, né? Então, todos os equipamentos elétricos além do módulo, né? Foi acondicionado dentro desses armários das estações, tá? E a própria instalação dos módulos fotovoltaicos, tá? Então, essa aqui é a visão, tá? De cima da estação de ônibus da BH Trans, tá? Inclusive, é uma estação referência lá, ela fica num ponto bem movimentado de Belo Horizonte, em frente à Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui a gente consegue ver como foi aplicado, tá? Então, não existe qualquer tipo de estrutura de fixação para que eu parafuse o meu módulo, tá? Então, ele tem uma cola embaixo, né, na parte traseira do módulo, né, onde eu consigo fazer a colagem desse módulo fotovoltaico sem precisar de qualquer tipo de fixação. Além de que, né, ele tem uma certa angulação aqui, né, e essa angulação ela é acompanhada pelo próprio módulo, então ele fica rente a essa estrutura, esse telhado ali da estação, e também o aspecto visual ele fica bem mais interessante, né? Quem vê aqui de baixo, né, não consegue enxergar o módulo lá na estação, então ninguém sabe que existe lá um sistema fotovoltaico instalado lá, a não ser quem já conheça o projeto, certo? Então, a gente até trouxe aqui, né, o projeto já está funcionando na estação lá de Belo Horizonte desde dia 9 de junho, se não me engano, e até o momento, né, até semana passada, foi quando eu tirei esse print aqui, já gerou cerca de 2 megawatt-hora, né, 2.000 quilowatt-hora, tá? Então, quem quer saber um pouco da eficiência da geração, né, ver que funciona, ver que gera e tem uma eficiência aí interessante, tá? E como a gente está falando de uma tecnologia de filme fino, né, da tecnologia SIGS, é bom a gente até entrar um pouquinho nessas diferenças de demonstrar quais são os diferenciais, né, ou mesmo os benefícios dentro dessas tecnologias, tá? Então, relembrando assim de uma maneira bem rápida quais são os tipos de tecnologias que hoje existem para aplicação fotovoltaica, tá? É dividida aí em 3 gerações, né? Primeira geração, que atualmente é o que mais se conhece, né? E que atualmente está mais disseminado dentro dos sistemas fotovoltaicos, né? Que é a tecnologia de silício cristalino, tá? Tanto o poli, né? Quanto o monocristalino. Na segunda geração, daí nós já temos os filmes finos, né? Então, silício amorfo, telureto de cádmio, que também é bem conhecido, e também a tecnologia SIGS, que foi a tecnologia utilizada nessa estação, tá? Que SIGS vem daí da própria sigla, né, dos seus componentes, sendo de sineleto de cobre, índio e galho, tá? Então, dentro da composição, ele é formado por componentes de cobre, índio, galho e selênio, tá bom? E a terceira geração, né, também tem algumas outras tecnologias, como multijunção, que também é um tipo de filme fino, células sensibilizadas a corante e também as células orgânicas, daí nesse caso também um filme fino, tá? Dentro dessas tecnologias de filme fino, atualmente as mais disseminadas são o próprio telureto de cádmio e a SIGS, tá? Sendo aí a SIGS talvez a mais utilizada entre essas duas, tá? Até pelo seu preço, não tem a questão de toxicidade do cádmio, né? Tem algumas vantagens aí tecnológicas, tá? Só demonstrando também, né, que gera curiosidade em questão de diferenças entre células, tá? Então, inclusive, essa foto aqui eu roubei lá do Canal Solar, né? Os artigos postados pelo Bruno, pelo Marcelo, né? E aqui nós temos as duas diferenças das células, né? De como é a formação, né? A composição dessas células. Então, a gente consegue ver que existe uma semelhança na formação, né? Eu vou ter os contatos, tanto o contato traseiro quanto o contato frontal, né?
No caso da célula de Siggs, né, comparando aqui a célula de silício cristalino, aqui a célula de Siggs, né, a célula de Siggs também possui um contato traseiro, né, feito aí de molibdênio, né, de um componente chamado molibdênio, que faz a formação do contato traseiro, e para o contato frontal, o óxido de zinco, tá? Da mesma forma, eu vou ter componentes parecidos para a formação do silício cristalino aqui, contato frontal e o contato traseiro. E dentro desse sanduíche, eu tenho lá um componente positivo e negativo, tá? No silício eu vou ter lá uma camada P e camada N, e no caso do Siggs também eu tenho uma camada P, que seria o próprio Siggs, né? E uma camada do tipo N, que é o meu sulfeto de cádio, tá? A diferença principal dessas duas tecnologias é como ela é fabricada, tá? Então, o silício cristalino, né, roubando mais uma vez a imagem lá do canal solar, ele é formado por um processo de serragem de lingotes, né, dos lingotes sólidos de silício. Então, eu tenho lá a formação do meu silício, que passa por uma formação de lingote, e depois é feita a serragem desse componente, tá? O que deixa aí a célula um pouco espessa. No caso do silício, do filme fino, né, o processo para a fabricação deles é um processo chamado de deposição de partículas, né? Aí formado dentro de um processo de coevaporação, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas aqui, basicamente, né, eu tenho essa deposição de materiais. Então, eu tenho um substrato. Esse substrato ele pode ser flexível ou rígido, tá? No caso da tecnologia utilizada lá na estação, ele é um substrato flexível, né, de aço inoxidável flexível, tá? E passando assim nessa cadeia, né, de produção, esse substrato passa por uma deposição lá do nosso contato traseiro, que é depositado aí as camadas de Siggs, né, dentro de um processo de evaporação. Posteriormente colocado, depositado a formação dos elementos de caráter negativo, né, e posteriormente o contato frontal, né, que é o óxido de zinco, tá? Só para ter uma questão de curiosidade, né, essa faixa aqui, né, que é aquela camada do filme fino, ela pode ser fabricada, né, a própria máquina tem a possibilidade de você fabricar aí 8 quilômetros de filme fino, sem cortar, tá? Obviamente que a partir de um processo, né, da formação daquele teu módulo fotovoltaico, você corta ele do tamanho que você necessita, tá? Então, inclusive aqui a gente tem a imagem do filme fino, tá? Do módulo utilizado lá, o módulo fotovoltaico de Siggs filme fino de 125 watts, e aqui a gente consegue ver as células, tá? Então, esse processo aqui, dessa cadeia onde é depositado os materiais, que é fabricado essas células aqui, tá? Essas faixas, tá? E essas faixas que podem, né, ter um tamanho aí de até 8 quilômetros, tá? Alguns diferenciais desse filme fino, né, que foi utilizado lá, inclusive a gente já comentou, né, comparados aí com o silício cristalino, tá? Primeiramente, a fácil instalação, tá? Então, ele pode ser colado, né, na maioria das superfícies, tá? Então, a gente até vai demonstrar um vídeo daqui a pouco dessa colagem, que foi feita lá mesmo na estação, tá? Coisa de minutos, tá? Você não precisa passar nenhuma estrutura metálica, nem nada, você só limpa a superfície, cola o módulo fotovoltaico. Ele é super leve, tá? Então, pesando em menos de 2,2 quilos por metro quadrado, tá? O próprio módulo de filme fino tem cerca de 1,9 quilos, tá? Menos de 2 quilos. Flexível, tá? Então, ele se adapta à modelagem. No caso ali da estação da Megatrans, ela tinha até uma curvatura, tá? Não tão acentuada como as estações aqui de Curitiba mais tinha, tá? Então, essa é uma questão que é sempre levada em conta, né? E possibilita em outros tipos de projeto essa aplicação desse material que é flexível. Tem uma alta capacidade de geração, né? Uma performance até colocada como 10% maior que o módulo convencional. Isso se dá pela uma questão de resposta ao espectro, né, de radiação solar, tá? Então, o Siggs, diferente do silício, se comporta muito bem em sombreamento ou baixa irradiância. Então, no começo do dia e no final do dia, quando acontece algum tipo de sombreamento, ele tem uma eficiência maior, né? A resposta espectral dele para a irradiância é maior, então tem uma eficiência maior, tá? Comparado ali, quando a gente compara entre watt-pico, né?
E também tem uma alta resistência a intempéries, né? Resistência a ventos de 320 km por hora, tá? E a granizo. Então, o filme fino também tem uma característica, né, diferente do silício, que é o ocasionamento de microfissuras, né? Quando eu tenho algum tipo de impacto no silício cristalino, tá? Pode né? Pode ter a ocorrência de microfissuras. No caso do filme fino, não, isso não acontece, tá? O que mitiga aí a possibilidade de problemas como hotspots, enfim, problemas de performance mesmo dos módulos fotovoltaicos, tá? Então, o teste trouxe aqui um datasheet que demonstra as características mesmo do módulo fotovoltaico, tá? Isso é uma pergunta bem recorrente também dentro da engenharia, tá? De qual que é a configuração, como é que eu monto, tá? O filme fino, né? Assim como os módulos de silício podem ser montados da mesma forma, tá? A parte de dimensionamento de strings ali é feito da mesma maneira, tá? E aqui a gente demonstra alguns detalhes, tá? A potência do 125, né? Com a eficiência dele chegando a 16,4%, então uma eficiência bem boa, né? Para o tipo de material. Temos a opção com 500 watts também, que se eu não me engano está acima do 17%, tá? Tensão aqui beirando os 30 volts, VOC 37,4 e a corrente de curto-circuito perto de 4,7 amperes, tá? Cerca de metade dos módulos convencionais atualmente no mercado, tá? E também uma característica de peso, né? O módulo fotovoltaico de filme fino, que, como comentei, tem aí cerca de 1,9 kg, tá? Menos de 2 kg, tá? Então, para projetos onde que você está vendo, tem aí a problemática da sobrecarga, né? Não pode se adicionar muito mais peso sobre uma estrutura, ela é uma ótima opção, tá? Questões de colagem, né? Quais são as superfícies compatíveis, né? Onde eu posso aplicar esse filme fino, tá? O próprio fabricante te dá uma relação de materiais, né? De superfícies onde que ele recomenda a colagem, tá? Então, não vou ler todos aqui, né? Mas, inclusive, alguns aqui a gente nem tem atualmente disponível no Brasil, tá? Mas, assim, de modo geral ali que a gente conhece, o vidro, aço inoxidável, alumínio, fibra de vidro, aço galvanizado, são todos materiais aí que a gente mais familiar para a gente, né? E tem a aplicação, né, do módulo fotovoltaico de filme fino com a sua cola especial, tá? Então, essa possibilidade, essa flexibilidade, leveza, né, até uma questão de como ele é construído, permite que o filme fino seja utilizado em várias aplicações, né? Então, desde que o mesmo é um módulo, né, sobre o telhado, como ombrelones, né, a própria telha solar, mochila solar, veículos, né? Então, a questão de veículos elétricos também está sendo uma questão agora debatida, né? Então, você utilizar ali uma fonte de geração solar para fazer o próprio carregamento do veículo, né? Isso não pode ser algo que também gere uma carga maior sobre o veículo, estruturas curvas, enfim, uma série de possibilidades, né? Inclusive possibilidades que a L8 hoje também oferece, né? Junto com Brelone, telha solar e mochila, tá? Que utilizam a tecnologia de filme fino e utilizam a tecnologia de filme fino SIGS, tá? Que atualmente é a que mais se destaca no mercado, tá? E aqui também a gente consegue demonstrar algumas aplicações sobre o telhado, né? Como eu mostrei para vocês a nossa própria aplicação, né? Na estação da UFMG lá da BH Trans, existem também aplicações onde você tem uma curvatura mais acentuada, tá? Então, o aspecto visual fica interessante, ele acompanha aquela forma, né? E não tem o problema de sobrecarga, né? Tão acentuado, né, quanto os convencionais, tá bom? Aqui eu vou passar bem brevemente um vídeo, tá? Que eu prometi para vocês, que é realmente da aplicação do filme fino, tá? Então, do projeto específico aqui da BH Trans. Então, uma coisa que até peço a atenção de vocês lá para verificarem como é a aplicação mesmo do filme fino, como é feita a colagem, como é fácil, né, de se aplicar essa tecnologia hoje, né, nos projetos que a gente tem aí trabalhado, tá?
projeto trata-se de uma parceria entre empresas, iniciado após o convite público criado pela BH Trans. O objetivo principal é a demonstração de algumas das soluções que a L8 oferece, sendo os módulos fotovoltaicos de filme fino. O sistema foi instalado aqui na estação da UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e conta com 56 módulos de filme fino instalados sobre sua cobertura, totalizando 7 kWp de potência instalada. O módulo de filme instalado é o de tecnologia SIGS, que é uma liga de cobre, índio, galho e selênio. Dentre suas vantagens, duas que se destacam. Entre elas, a primeira por ser leve, pesando cerca de 2 kg, e a segunda por ser flexível, se adaptando à estrutura do local. A BH Trans terá muitos benefícios por essa instalação, sendo elas ambiental, por estar gerando agora uma energia totalmente renovável, e também financeira, economizando na conta de energia elétrica da estação. A Solaris Energia, enquanto empresa especialista na solução fotovoltaica, na prestação de serviços, foi convidada a participar desse projeto piloto aqui na estação MOVE, em frente ao UFMG. E tecnicamente foi um projeto bem interessante, né? Nós não utilizamos os módulos convencionais com silício, boro e fósforo, nós utilizamos um módulo fotovoltaico flexível à base de selênio, cobre, índio e galho. O módulo flexível ele é fixado a qualquer superfície por meio de um adesivo em suas costas, o que permite e expande aí as possibilidades de instalação de módulos fotovoltaicos. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela vem investindo bastante para tornar a cidade cada vez mais sustentável. O objetivo desse convite público é a gente testar o melhor sistema para adequar as estações, as quais a gente tem algumas limitações, as suas restrições de arquitetura e também para ajudar a combater o vandalismo. Então precisa ser de estruturas que não fiquem muito visíveis e que proporcione a utilização de energia limpa através do sol. Já finalizando, então, pessoal, então, como vocês viram no vídeo, né, a aplicação ela é muito mais fácil a aplicação, né, precisa só limpar, a questão de ser flexível ajuda bastante, a questão de ser leve ajuda bastante, tá? E finalizando, né, já conhecem a L8, a L8 é uma distribuidora de geradores fotovoltaicos, né, trabalhamos com os melhores produtos, né, inclusive com soluções que vocês viram aí, que é a questão do filme fino, a questão das ombrelones solares, enfim, uma série de tecnologias que a gente vem trazendo para o mercado brasileiro e que tem aplicação, né, e que tem aí, traz resultados, né, interessantes, tá? Deixo o meu contato, tá, pro Bruno, pro pessoal, tá? Pode entrar em contato com o nosso setor comercial, se tiverem dúvidas também, podem entrar em contato com a gente equipe de engenharia está sempre auxiliando vocês, tá? A gente fica disponível aí para demais perguntas, questionamentos. Nossa, super interessante, viu? Eu achei, a gente, às vezes, vê algumas aplicações futuras, né? Eu já tinha visto vídeos, né, de aplicações de filme fino, mas quando a gente não vê aqui perto da gente, né, a gente Sim. não acredita, né? Enfim, é o ceticismo aí do engenheiro. Também sou engenheiro também, né? Para quem não sabe, né? Então a gente sempre acaba olhando, né? Mas assim, será que vai chegar? Será que é viável? Será que dá para aplicar aqui no nosso ecossistema? E quando a gente vê aplicações como essa, né, grande parte dessas perguntas são respondidas. Então eu achei muito interessante. Eu acho que abre um hall aí de novas possibilidades, né? De novas aplicações que talvez a gente não esteja nem olhando. E pensando em colocar energia solar, e quando a gente tem a tecnologia e, né, os instaladores, os integradores, os engenheiros, os técnicos olham para isso, né, os vendedores também, por que não, né? Mas olham a tecnologia e associam com a necessidade de um cliente, está lá, né, estabelecido no mercado. Então,
Assim, antes de qualquer coisa, antes de colocar as várias perguntas que eu tenho aqui também e que o nosso público tem, né, já queria parabenizar aí o pessoal envolvido no projeto, o pessoal da L8, e também eu esqueci o nome do integrador. Como é que é o nome do integrador que fez a execução? A Solaris Engenharia, nosso parceiro lá de BH também, que fez um excelente serviço lá da aplicação, né? Legal, parabéns ao pessoal da Solaris também, pessoal ali do município também, né, de Belo Horizonte, pela iniciativa de ir atrás. Então, um baita projeto. Tem algumas perguntas aqui, eu anotei algumas, mas aí eu comecei até ao longo aqui da apresentação, o pessoal foi colocando as perguntas aqui também na nossa sessão, né, de perguntas e respostas, e aí eu parei aqui de anotar, né, mas a primeira delas, né, que me chamou bastante atenção, ficou até de uma certa forma com o vídeo que você mostrou aí, Wellington, deu para a gente entender, né, mas tem várias perguntas nesse sentido também aqui, né? Como é que é esse processo de colagem, né? A gente viu que parece ser um adesivo, né? Como a gente está acostumado a ver, né? Com uma película que protege, que tem que ser retirada. Mas como é que é o tratamento da superfície que vai receber os módulos? Se tem algum produto especial? Eu vi o pessoal ali fazendo uma limpeza ali com, né? Não sei se era um paninho, uma estopa, o que era uma flanela, mas é só aquele paninho ou tem que ter algum produto especial? Se você puder investir um pouquinho do teu tempo aí para detalhar um pouquinho mais ali sobre esse processo, seria legal para nós aí. Sim, o tipo de cola utilizada do fabricante, né, que disponibiliza, né, que é a cola butílica emborrachada, tá? Que é uma cola bem comum em outros países que utilizam um tipo de vedação para alguns tipos de telhado, né? E necessitam de colas que duram décadas, né? Esse tipo de cola do módulo fotovoltaico tem uma durabilidade mínima aí de 25 anos, que é basicamente a vida útil aí do painel, né? E a questão, né, que o fabricante diz é que ela tem que ser feita uma limpeza que não tenha nenhum tipo de impureza, como pó, sujeira, que possa influenciar ali na colagem, tá? A própria limpeza que a gente fez, primeiro foi feita uma limpeza com água e detergente, tá? Até porque a estação lá está funcionando há uns 3 anos, né? Então, pegando pó, né? É uma via bem movimentada, então a poluição também fica ali agregada no telhado, então foi necessário utilizar ali um detergente neutro e uma água mesmo, e no final a gente fez uma aplicação com, acho que era álcool etílico, né? Para limpeza mesmo, e só essa limpeza já foi suficiente, tá, para colagem. Inclusive, a gente fez alguns testes, porque, como você disse, né, engenheiro, ele duvida, né? Então, quando a gente colou ali, vamos ver se funciona. Então, após a colagem, muito difícil de você já tirar o módulo fotovoltaico, tá? Passando um dia depois, com a própria irradiação, né, a cola passa um processo ali de assentar mesmo, né, o próprio calor. E no outro dia a gente tentou tirar e é impossível, né? Você não consegue mais tirar aquilo sem ter dano ao painel, né? Sem rasgar ele, algo do gênero. Então, é uma cola muito resistente, tá? E outra coisa interessante é que ele fica rente também, né? A estrutura, né? Na verdade, fica colado à estrutura, então... até foi um ponto que você colocou ali das especificações, né? Ele suporta ali 320 km por hora, né, de vento, né? Uhum. Bastante coisa aí, né? Não sei se um tornado conseguiria tirar esse módulo ali daquela... Acho que sai o tubo e fica o filme fino colado, né? Provavelmente. Até, Bruno, uma das coisas também que sempre aparece mas o meu telhado é ondulado, o meu telhado é aquelas sanduíche, enfim. O mínimo que você tiver já de contato com a cola, por ser uma cola realmente especial, por ser uma cola própria para isso, ela já permite a fixação, tá? Então, não precisa ser um telhado liso, não é esse o objetivo, né? Pode ser ondulado, né? Então você consegue daí ter uma aderência legal, tá? Era até uma pergunta que eu tinha, Francisco, você já antecipou aí, né? Se eu vi ali algumas estruturas depois ali que o Wellington mostrou,
né? E até estruturas convencionais, aí, que a gente, como você falou, né? Com telhas do tipo sanduíche ou com telhas onduladas, né? E eu ia perguntar exatamente isso, se tinha que fazer algum tipo de adaptação, né? Mas aqui já ficou claro aqui que não é necessário, é só colar vou aproveitando que a gente instala, que é uma instalação mineira, né? Só colar o trem no telhado que Aham. funciona. Exatamente. Né? Tem até já casos de pessoas já colocando na parede, sabe? Na própria parede do estabelecimento, assim, às vezes, por ela ser algo bonito tal, tem gente que, né, coloca ali na parede até como propaganda, avisando, olha, nós somos, tem esse objetivo, né, nós somos, tem energia limpa tal. Então, o pessoal também pode ali, não é o ideal, logicamente, a gente sabe disso, né, mas tem gente já que está colocando na própria parede do prédio, da Para construção. aplicações BIPV, né, onde você tem uma integração com a arquitetura, esses módulos fotovoltaicos são excelentes, né? Essa é a aplicação mesmo, o core da aplicação ali do filme fino é para aplicações onde tem uma integração com a arquitetura, né? E até ali olhando a instalação, né, quando a gente vê os módulos instalados, se você não fala que tem os módulos mesmo olhando a foto, né, e deixa claro que aquilo é um módulo fotovoltaico, né, você não associa, né, com a energia solar, né, ele é discreto, realmente ele se molda ali, né, literalmente a estrutura, né. Eu anotei algumas outras perguntas, mas eu vou aproveitar aqui que eu acho que foi a pergunta do Paulo também. Ah, legal, se puder deixar aí é bacana. Pergunta do Paulo ou da Enesa, que eu não lembro agora quem foi, ou foi até os dois, a questão sobre a utilização dos inversores. E aí eu vou colocar também não só os inversores, né, mas colocar nesse pacote aí também todos os outros componentes, né, como string box, cabos, conectores, né? Existe alguma característica especial desses equipamentos, né, que a gente tem que observar para fazer a instalação desses módulos de filme fino? O fabricante ele tem uma lista de equipamentos que ele coloca ali como equipamentos ideais, né? Porque o diferencial ali da questão, na verdade, a diferença ali do módulo fotovoltaico de filme fino é a questão até de aterramento, né? Inclusive, hoje está na moda, né, ainda bem, né? Fala-se muito sobre degradação dos filmes finos, degradação dos painéis convencionais, tá? Então, tem esse aspecto que deve ser levado em conta na hora da escolha do inversor, tá? Na questão de controle, MPPT, tensão, não teria problema, né? O problema ali está na questão de isolação galvânica, né? Então, os inversores que possuem transformadores, né? Então, tem uma isolação entre a parte CA e a parte CC, seriam os mais indicados para o filme fino quando você tem um sistema que tem mais do que 600 volts de painel. Então, tem uma série de questões ainda, né? O nosso caso não chegou a isso, né? Porém, a gente, além do nosso transformador, do nosso inversor, a gente possui ainda um transformador que ele também é responsável por fazer essa isolação, tá? Então, para aplicações de filme fino, né, tem a limitação do próprio módulo de conseguir fazer o arranjo até 1000 volts, tá? Essa é um desrespeito em questão do próprio módulo fotovoltaico, né? Mas no inversor não existe nenhuma restrição em questão de MPPT, apenas sobre a questão de isolação galvânica, tá? Que é uma recomendação, na verdade, do fabricante pela essa degradação, tá? Entendi. Então, para minimizar essa degradação do módulo, você precisa ter uma separação galvânica entre a parte em corrente contínua da corrente alternada, né? É isso? Exatamente. Acho que já mata aqui também uma dúvida do Lúcio, né? O Lúcio Mota, que perguntou por que foi utilizado aquele transformador, né? Com inversores de 380, em vez de ser utilizado, por exemplo, inversores de 220 volts, né? Então, acho que já está explicado aí também esse ponto, né? Eu contei ali também, Wellington, eu estava ali, eu sei que você falou ali a potência dos módulos, né, durante o vídeo, né? Foi até você que falou ali, mas eu estava prestando atenção ali na instalação e acabei não pegando esse número. Quantos módulos que foram utilizados em cada uma
Aliás, né, até uma outra pergunta anterior. Isso daí foi aplicado a uma estação somente ou a outras Exato. estações? E quantos módulos foram aplicados? Esse seria um projeto piloto, né? Então a BH Trans apostou, esse é o piloto, né? Vai rodar durante alguns meses e a partir dos resultados desse piloto, né? A intenção é que o projeto se expanda para as outras estações, né? Acho que ao todo são 36 estações do mesmo tipo ali, né? E a quantidade de módulos foi 56 módulos de 125 watts, tá? Totalizando 7 kW-pico de painel, né? Não, essa informação dos 7 kW-pico eu tinha pego, mas 56 painéis, bastante coisa, né? Qual que é a extensão aqui dessa estação? Não sei se você... Vou ficar te devendo essa informação, mas não lembro de cabeça. Algo 20 e alguma coisa, né? 22 metros, 24 metros, não lembro de cabeça. Posso estar errado, posso... Entendi. Ali tem cada módulo ali de filme fino, ele tem que mais ou menos 1/2 metro, então? Ele tem, vou retornar aqui, né? Cada módulo de filme fino tem 2 metros e meio, né? 2 metros e meio por 348 milímetros, tá? Entendi. E eu vi ali na instalação também que vocês fizeram uma divisão, uma separação ali entre os módulos, né? Isso é requisito de projeto também, Wellington? Eles poderiam ser mais aproximados? O que levou aquilo? Poderia ser aproximado, sim, tá? Não tem nenhum problema em relação a essa distância entre módulos, tá? O único empecilho ali, né, é a própria vedação da estação, né? Então, esses espaços, na verdade, são as próprias mantas de vedação das fases ali da estação, tá? Então, a BH Trans, nesse primeiro piloto, achou mais coerente que a gente fizesse esse espaçamento entre as próprias mantas, né? Por uma manutenção futura, né? Enfim, são as junções, né, Bruno? possa são ser. as junções ali das placas, né? Que são a parte metálica em cima. Então, Exato. ali exatamente são as junções. Então, eles Entendi. acharam por melhor deixar livre nessas, mas não por causa do filme fino, mas sim por causa de uma como o Wellington falou, de uma manutenção, eu acho que de tempos em tempos aquela vedação tem que ser refeita. Então, Entendi. se nós colocássemos o filme fino ali em cima, eles iriam ter uma maior dificuldade para refazer aquela parte ali. Entendi. Não, pelo jeito ali o tubo, né? Ali a estação ela é feita em módulos ali, né? E aí agora eu entendi que são várias as uniões aí de cada um desses módulos precisam ser vedadas. Não, interessante. Tem uma pergunta do Paulo e também da Enes, né? Vocês passaram aí os datasheets, né? Mas se você puder falar sobre isso novamente, Wellington, a Enes perguntou sobre as tensões de circuito aberto e correntes de curto-circuito, né? Desses módulos de filme fino. E o Paulo perguntou como é que ficou o arranjo elétrico, né? Do ponto de vista de quantos módulos em série, quantos módulos em paralelos foram, né, utilizados aí nesse projeto. Tá. Das características do módulo fotovoltaico, tá? Deixo aqui na tela para vocês darem uma olhada. Tá? Do 125, nós temos a opção também de 500 watts, daí isso muda algumas coisas, né? De tensão aberta, nós temos 37,4 volts, tá? E corrente de curto-circuito de 4,70, né? Em comparação com os módulos convencionais, que hoje estão em 9, 10, até mais, né? Seria cerca de metade aí da corrente hoje tradicional, tá? E a configuração do arranjo são 14 módulos em série, tá? E 4 strings, né, de 14, né, totalizando os 56 módulos, tá? E o paralelismo ali está na string box, né? Por isso a utilização da string box, onde entra 14, né? Que viram uma string de 28, de 14 módulos em série paralelo, né? E na outra série também, né? Então entra 14 juntas, formando 2 séries no final, né?
Legal. Já aproveitando que você está aí com o datasheet aberto, tem uma pergunta do Carlos Baumhart, né? Não sei se eu pronunciei errado, você me desculpa, tá, Carlos? Tem bastante consoante ali no sobrenome. Mas ele está perguntando como é que esses módulos se comportam com a variação de temperatura, né? Qual que é o coeficiente térmico da potência para esses módulos? É uma ótima pergunta, na verdade. O coeficiente térmico deles é bem menor do que o coeficiente de um silício cristalino, tá? Então, o comportamento dele em temperaturas mais altas é melhor do que o comportamento do silício cristalino, tá? Eu posso pegar aqui, eu não tenho de cabeça, né? Mas eu tenho no datasheet aqui próximo, pegar esses valores, tá? Mas a porcentagem ali de perdas, né, principalmente quando relacionadas à potência, no aumento de temperatura, para cada grau que aumenta, né, eu tenho um desempenho melhor, tá? Então, em comparação com o silício, o comportamento é bem melhor. Inclusive, tem alguns estudos, né, de comparação de eficiência, onde eu coloco lá o módulo de filme fino e o de cristalino lado a lado, com a mesma potência. A gente vê que em ambientes onde eu tenho uma temperatura maior, ele vai acabar gerando mais, tá? Então, ele tem essa vantagem aí também, tá? Legal. Até uma dúvida aqui que o pessoal tem, né? Se vocês podem disponibilizar a apresentação para a gente mandar para eles, né? E de repente até o datasheet aí dos módulos também para eles darem uma olhada, tá? Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Teve uma pergunta aqui, agora eu esqueci de quem foi também. Tem muita pergunta, tá? Já até, assim, vou pedir desculpas aqui que a gente não vai conseguir responder todas hoje, mas depois a gente encaminha para o pessoal, para o Francisco e para o Hélito, o pessoal da L8 responder para nós, né? Mas teve uma dúvida aqui com relação à cola, né? Se essa cola, se o adesivo ele já vem, né, no módulo, né? Ou se você tem que aplicar isso externamente. E uma pergunta sobre manutenção, né? Como é que instalou e por algum motivo tem que substituir o módulo? Como é que é feita a remoção desse módulo no local? Tá, a cola, ela vem junta, tá? Ela já vem agregado ao próprio módulo, tá? Ele tem um filme embaixo, né, do módulo fotovoltaico, onde você tira esse filme e a cola fica aparente, tá? E a partir desse aspecto ali, você consegue fazer a colagem dele, tá? Então, você não precisa passar a cola embaixo nem nada, ela já vem aderente ao próprio módulo. E de manutenção, vai ser aquilo que eu até comentei, né? É uma cola bem forte, tá? Então, vai ser difícil a retiragem, mas dando problema no módulo fotovoltaico, você vai ter que desacoplar aquele módulo e retirar ele, né? Com algum equipamento apropriado, né? Para fazer a descolagem desse módulo fotovoltaico. De manutenção em si, nele, é a mesma manutenção dos módulos convencionais, então, que principalmente aí é a limpeza, né? Então, a limpeza é o principal tipo de manutenção que você precisa dar ali para o teu sistema fotovoltaico, tá? A sujidade, acho que é um dos maiores, em porcentagem ali de eficiência, né? Retirada do teu painel é uma das maiores, né? Entendido. Tem uma outra pergunta, várias perguntas interessantes aqui, né? Eu estou procurando aqui juntar, né, grande parte delas, e tem uma aqui do Vlad Taveira, que é bem interessante. Como que está o processo de certificação em metro desses módulos? Todos os módulos eles já têm certificação em metro, né? E estão prontos para uso, né? Então já tem certificação, já está homologado, então não tem nenhuma preocupação nesse sentido, né? Inclusive, temos em estoque tanto de 125 quanto de 500 para pronta entrega. Exatamente. Dependendo do projeto, a gente já consegue imediato. Ótimo. Foi até uma pergunta, a gente está tendo aqui uma participação ilustre aqui, professor Marcelo Villalva, aqui da Unicamp, né? O doutor Marcelo Villalva, que é responsável pelo laboratório aqui de módulos fotovoltaicos, de energia solar fotovoltaica da Unicamp. Primeiro, ele parabeniza, né, o Francisco e o Hélito pela apresentação, né, muito interessante. Falou, né, da deficiência dos módulos, né, achou interessante também sempre foi um calcanhar de Aquiles dos módulos aí de filme fino, a questão da eficiência. A gente já está vendo eficiências bem interessantes mesmo, né, acima aí de 15%.
E a dúvida que ele coloca é com relação ao custo, é a pergunta do professor Marcelo, mas tem vários aqui também, o Flávio perguntou sobre o custo, a Menezes perguntou, então ele queria saber aqui o custo em reais por watt desse tipo de módulo. O Francisco já matou uma aqui, mas ele perguntou também se está sendo comercializado aqui atualmente, então está, professor, né? Já tem aí estoque, como o Francisco falou, e se o fabricante recomenda algum tipo, né, de cuidado especial relativo à degradação, né, dos filmes finos. Tá bom, vamos por partes, então. A questão do custo, ele logicamente é mais elevado do que o silício, né? Assim, da mesma forma quando o silício veio para o mercado, com preços grandes, né? Por quê? Porque era uma questão de lançamento de mercado e até mesmo a produção era baixa, então tudo isso contribuía para que o preço seja maior. O filme fino enfrenta da mesma forma. Então, hoje o mercado ele pede pouco filme fino, então é uma produção baixa, consequentemente o preço é mais alto. Tecnologia é diferente, então também são bem menos indústrias fazendo o filme fino, o que contribui para um preço maior, né? E, logicamente, depois a questão de impostos, questão que é natural e que a gente também tem que enfrentar com isso, né? Por isso que eu sou um entusiasta do filme fino, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Bruno, a questão do filme fino, e assim, ele não veio, gente, para substituir o módulo de silício. Não é esse o intuito do filme fino. O intuito do filme fino é justamente onde eu não posso aplicar o módulo de silício, né? Agora eu tenho uma opção onde eu posso fazer a minha parte de energia solar. Tá? É onde meu telhado não aguenta, é onde nós temos o problema de vandalismo, é onde eu não posso mexer na estrutura, é onde eu não posso mexer na minha arquitetura, tá? Então, é onde existe então essa integração, tá? Mas, infelizmente, ainda hoje, ele é mais caro, tá? Assim, eu posso dizer que ele gira em torno de umas 4 vezes mais caro do que o módulo de silício, tá? Isso se a gente comparar módulo com módulo, né? Porque aí vocês viram que eu ganho com relação ao meu telhado, eu não preciso fazer modificação alguma nele, né? E a instalação é muito mais simples do que a instalação dos módulos. Então, eu ganho muito mais tempo, né, com relação a isso. Fora o ganho que eu tenho daí em produção de energia propriamente dita, né, que hoje a gente também pode contar, que foi o que o Wellington falou, que até em 10% a gente tem um rendimento melhor. Tá? Então, realmente, assim, para algumas aplicações, né, como, por exemplo, até o Wellington mostrou ali na foto, sempre cito, questão de transporte público, a questão do transporte, né, de você colocar em containers frigoríficos, né? Eu não consigo colocar um módulo em um container frigorífico para que vai rodar o Brasil inteiro em cima de um caminhão, né? Eu consigo colocar um módulo de filme fino, tá? Que vai me gerar energia e eu vou gastar menos diesel, né, no meu transporte. Então, eu não posso colocar um módulo de filme fino, até posso, mas, né, num trailer, por exemplo, né, ficaria meio complicado, né? O filme fino adere totalmente né, à arquitetura do sistema. Então, para alguns sistemas, realmente ele vale a pena. Né? Para outros, realmente, ainda o silício é o melhor e vai continuar sendo a nossa melhor opção. Tá? Aproveitando, né, é caro, mas a L8 tem o melhor preço, tá? Então, podem entrar em contato com a gente, que a gente sempre atende. Só complementando também a pergunta, né, sobre a degradação, agradecer ao professor Marcelo pela presença, até, que é a fonte e inspiração de muitos trabalhos acadêmicos aí do mestrado, da minha faculdade, tá? Inclusive, eu roubei algumas imagens deles ali. E da questão da degradação, o próprio fabricante, se foi uma conversa, até um e-mail recente que a gente acabou enviando para eles, né? Da questão do próprio aterramento, né? Então, hoje os inversores, eles acabam vindo com funções anti-PID, né? E para a questão do módulo fotovoltaico de filme fino,
o fabricante está aconselhando o aterramento de um dos polos, né? Então, eu tenho lá, no caso do painel, o aterramento do meu frame de alumínio, né, o módulo fotovoltaico. Nesse caso eu não tenho, eu faço o aterramento de um dos polos. No caso do SIGS em específico, o polo negativo, tá? Que foi também realizado lá nessa instalação da BH Trans, tá? Isso permite, né, uma mitigação, na verdade, do efeito de degradação potencial dos módulos de filme fino, tá? Então, essa é a única, digamos assim, interferência e sugestão do fabricante, tá? E esse até é um fator até interessante, Bruno, porque até então nós também não tínhamos essa informação, né? Como é um produto novo para todo mundo, inclusive para o pessoal de fora, né? Então, assim, logo nos primeiros que nós trouxemos, a informação era de não precisava nenhum aterramento. Então, assim, já as próprias pesquisas já demonstraram que por causa da degradação a gente precisa. Então, acho que é bem interessante isso aí, que realmente é uma tecnologia muito nova de tudo isso e que faz com que a gente tenha que estudar cada vez mais, pesquisar cada vez mais e testar cada vez mais, né? É exatamente isso. Isso daí é uma coisa, inclusive, contemplada em norma, né? A norma brasileira para instalação de sistemas fotovoltaicos, a NBR 16690, trata dessa questão, né? E deixa aberta a questão do aterramento funcional, como o Wellington falou, que é aterrar o negativo ou o positivo, nesse caso os negativos, desde que você faça a isolação galvânica lá da parte DC com a parte AC, como foi feito nesse projeto. Então tá perfeito, aí, de acordo com as normas, sem nenhum problema, né? E de acordo com as especificações do fabricante também, né? São as duas coisas aí que devem ser respeitadas, né? E uma coisa interessante, né? Que assim, eu gosto dessa tua fala, né? De não substituir o policristalino, né? A gente é uma tecnologia alternativa, né? Onde antes a gente não poderia aplicar nada, a gente pode aplicar algo, né? E você falou do custo também, né? Na média, 4 vezes mais. Mas a gente precisa levar em consideração os benefícios que isso daí vai trazer para aquela aplicação, né? E eu venho aqui, eu até lembrei aqui na hora que quando você falou disso daí, Francisco, um tempo atrás, um fabricante de ônibus, né? Nos procurou aqui para uma consultoria para exatamente achar uma aplicação, né? Que o que acontece, né? Eles estacionam o ônibus na rodoviária, né? E eles deixam o motor ligado por causa do ar-condicionado, né? Basicamente por isso que fica ligado. E aí você está consumindo combustível, né? E eu não sabia disso, né? Mais problemático até é que você deixa o motor ali em marcha lenta e isso atrapalha muito a questão da vida útil do motor. Então eles estavam fazendo um cálculo que se eles conseguissem desligar o motor durante essas paradas sem desligar o ar-condicionado, eles teriam lá um ganho bem grande lá, assim, sabe? Coisas de milhões de reais lá né, ao colocar lá em todos os ônibus, né? Até eu preciso resgatar aqui esse telefone, passar para vocês aí que ele, né, acabou que, né, nesse processo a gente não tinha essa resposta. Isso faz muito tempo, isso faz mais de 5 anos, né? Então, é só um exemplo, né, de uma aplicação que não teria como instalar uma tecnologia, por exemplo, de silício policristalino, até pela própria locomoção, né, trepidação, você vai criar microfissuras no modo cristalino, a instalação talvez não seja possível, a vedação, mas que com filme fino agora talvez seja possível e possa aí, quem sabe, trazer alguns milhões aí de redução de custo para uma aplicação como essa, né? Exatamente, é esse que é o intuito, assim, que, como eu te falei, ele é mais caro, mas é onde realmente eu não ia poder utilizar outra coisa. Então, assim, ele aumenta um pouco, você vai ter um aumento do payback, né, final, mas eu vou ter payback, eu vou ganhar, uma hora eu vou ganhar dinheiro, né, vai me ter retorno, fora o uso totalmente, né, o uso consciente e o uso verde dele, né? Eu vou estar nesses casos, em casos que a gente consegue diminuir, consegue tirar um motor diesel, por exemplo, é essencial, né? Exatamente. Eu vi uma vez também um filme, né, que o cara, né, uma demonstração também, quem sabe a L8 não desbrava essa para nós também, né?
o cara vem com um rolão de módulo fotovoltaico, aí ele solta, é um evento lá, ele solta no gramado lá e alimenta a caixa de som do evento, microfone, enfim, né? Vamos deixar essa daí para L8. É uma boa, é uma boa, é uma boa. É uma boa. Deixar um abraço aí também, que eu estou vendo ali o professor Álvaro, do ex-Cefet, agora o TFPR, né, onde eu me formei, onde tivemos várias conversas lá a respeito também. Um forte abraço, professor. Obrigado pelo prestígio, professor Álvaro. É sempre a gente gosta muito de receber aí todo mundo. Bom, a conversa está excelente, não tá não só, né, não é nem boa, né? Está excelente aqui, mas a gente chegou aqui, né, ao final do webinário. A gente está com várias perguntas aqui que a gente não teve tempo, mas eu vou encaminhar para o Francisco, para o Wellington. A gente vai dar uma juntada aqui nas perguntas e mandar para vocês, para a gente depois mandar por e-mail, né, para vocês não ficarem sem as respostas, né? Adorei, claro, foi excelente, bem educativo, bem didático, né? Mais uma possibilidade para energia solar, a gente que gosta, que vive, né? Eu costumo falar que pelo menos eu, e aqui no Canal Solar também não é diferente, né? A gente come, respira, bebe, dorme, sonha, tem pesadelo com energia solar, né? Então é mais um item aí interessante para a gente colocar aí nos nossos sonhos, né? Exatamente, é muito bom. Isso aí a gente que é engenheiro, é isso, né? Engenheiro, a gente escolheu esse lado, né? Nós adoramos tecnologia, então tudo que é novo sempre nos instiga, e quando nós somos educados a resolver problemas. Então, quando se tem um problema na nossa frente, é o que a gente mais gosta de fazer, é resolver. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Wellington. Foi um prazer enorme para nós, né? Não preciso nem falar que sempre a gente gosta de receber vocês aqui, porque sempre vem coisa nova, coisa boa. Valeu, gente. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. As perguntas serão respondidas, né? Fiquem tranquilos, e a gente vai disponibilizar a apresentação e os datasheets. Tudo que a gente tiver de importante relacionado ao filme fino, a gente vai mandar junto aí para o pessoal do Canal Solar para poder divulgar melhor. Valeu, Bruno. Agradeço bastante aí, viu? Muito bom. A gente agradece. E agradeço a todos vocês pela participação, né, por estar sempre aqui com a gente, colocando as suas dúvidas, colocando os seus comentários, abrilhantando ainda mais aqui os nossos eventos e tornando ele cada vez mais prático, né? É sempre essa a ideia. A gente quer trazer uma visão prática, aplicável no dia a dia de vocês, para vocês desenvolverem os negócios de vocês, desenvolverem os negócios dos clientes de vocês de uma forma diferente. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente fica por aqui, mas fica um abraço para todo mundo aí. Uma boa noite.